E aí, no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês como está sendo o meu processo de reeducação alimentar. E, bom, eu nunca pensei que eu comia tão errado como eu realmente estava me alimentando, né? Porque tudo isso começou acho que mais ou menos 1 ano e meio. Porque tudo que eu comia, eu começava a passar mal. Aí tive que ir no médico, logicamente, né? E eu fui no gastro, fiz os exames, etc. E descobri que eu estava com uma bactéria no estômago. Tudo bem, até aí, né? Fiz o tratamento, tudo mais. E por conta disso, eu acabei tendo que mudar a maneira como eu estava me alimentando. Então eu passei ali, acho que 2 meses com uma alimentação super restrita, sem poder tomar café, sem poder comer carne, sem poder tomar leite e várias outras coisas. E por conta disso, eu decidi, né, não só eu, mas a minha esposa também estava querendo, ir na nutricionista para a gente ter uma ideia do que eu poderia voltar a comer, né, nesse processo. Tipo, eu fiquei 2 meses sem comer quase nada de diferente, era basicamente os mesmos tipos de comida, as mesmas quantidades, etc. Então, como que eu poderia mudar isso de forma gradual, né, e voltar a comer normalmente e entender também o que poderia prejudicar ali nesse pós-tratamento, porque foram muitos remédios. É um tratamento muito intenso, né? Muito forte a quantidade de medicação que você toma para tentar acabar com essa bactéria. E nesse processo, né? Beleza, tudo deu certo. Fiz o exame para ver se tinha dado tudo certo. Beleza. Aí começamos a ir na nutricionista. Só que no começo, né? Eu pensei, não vai fazer tanta diferença. A gente já come muito bem. Eu já treino, né? Tenho uma vida saudável. E aí que veio a realidade. Quando ela me passou, né, a dieta, a primeira coisa que eu tomei consciência foi das porções, as quantidades que a gente comia, né, eu e minha esposa, que a gente comia errado. Então, a gente colocava, por exemplo, que a maioria das pessoas aprende a comer, né, arroz, feijão, carne ou ovo, enfim, esse é o básico, né, da alimentação. E a gente comia muita quantidade de carboidrato e nem tanta quantidade de proteína. E quando a gente começou a inverter isso, colocar legumes, colocar mais verduras, colocar mais frutas na alimentação, foi o que a gente começou a perceber o quanto estava errado do que a gente fazia, o que a gente começou a fazer. Só que a gente não mudou, tipo assim, tem algo que você não pode comer, isso aqui vai ser super restritivo e etc. Não foi esse tipo de nutricionista ou processo que a gente passou, né? Porque, querendo ou não, a gente não tava, tipo assim, nossa, super acima do peso. Só que eu tava com uma quantidade de gordura muito maior do que eu imaginava. Eu tava com 30% de IBF. E hoje vai dar, acho que uns 7 meses, já que a gente está nesse tratamento, eu consegui chegar a 16%. Então, tipo, foi 15% aí de BF reduzido só nesse processo e aos poucos. Eu fui perdendo gordura e ganhando mais massa muscular também no processo. E o principal foi adequando a alimentação, porque logicamente, né, não foram todos os meses que a gente seguiu certinho, porque querendo ou não, às vezes a gente dá aquela recaída de tipo, eu queria tanto comer hambúrguer, queria comer pastel, queria comer pizza, e essas coisas a gente reduziu muito, né? Não é para ter na dieta, é para ter uma refeição na semana livre, vamos dizer assim, para comer essas coisas mais gordurosas e tudo mais. E às vezes, né, alguns meses, a gente acabava comendo em mais quantidade. Só que mesmo assim, a gente conseguiu emagrecer, conseguiu ter essa mudança de mentalidade, de escolher melhor as coisas e realmente ver resultado fisicamente, sabe? Porque na balança não mudou tanto. O peso que eu tinha há 7 meses atrás que eu tenho hoje é basicamente o mesmo. O que mudou foi a quantidade de gordura que eu perdi e a quantidade de massa que eu ganhei. Então eu acabei tendo uma recomposição corporal. E fora que
Hoje eu já não sinto problema quando eu como algo fora da dieta. Meu estômago não deu mais problema. Minha pele também, às vezes, piora, né? E surge algumas espinhas. Mas isso é mais por conta do estresse do que qualquer outra coisa. E era, na verdade, eu queria compartilhar isso, né? Porque eu acho que nem todo mundo acha que tá com algum problema em relação à alimentação ou tem algum problema em relação à alimentação e não sabe muito bem como lidar. Eu, por exemplo, acabo comendo mais doce ou em mais quantidade, né, mais porcaria quando eu estou ansioso com alguma coisa ou preocupado com alguma coisa, que é algo que a gente também precisa controlar, né? Às vezes sai um pouco do controle e aí a gente quer descontar sempre alguma coisa. Então, nesses períodos, né, eu acabo querendo comer coisas fora da dieta e a gente tem que aprender a lidar com isso também. E essa semana, né, eu voltei na nutricionista, então eu vou colocar o vídeo aí para vocês verem. Ela estava me falando, né, que apesar de mês a mês a gente não vê tanto a diferença, no final é que a gente realmente observa toda a mudança no nosso corpo, na nossa rotina e nas escolhas que a gente faz no dia a dia. Né? É isso que faz a maior diferença. E antes era do time que achava uma loucura, né? Pesar comida, tipo, nossa, pra que pesar comida? E hoje eu vejo que realmente é necessário, principalmente até você se acostumar com essa questão das porções. Hoje, só de olhar no prato, eu já sei que se eu estou comendo mais ou menos do que o necessário, porque você se acostuma com o tamanho das porções dentro do prato ou de coisas que você vai comer e etc. Então você readapta também a sua mente a isso. Quando você vai pegar alguma coisa na casa de alguém ou em outro lugar, você não vai ficar pesando a comida, né? Logicamente. Mas você sabe mais ou menos o quanto você deve comer. E não, tipo, só porque eu tô fora de casa eu vou meter o louco e vou comer muito mais do que o necessário. Porque senão você começa a voltar aos seus hábitos antigos. Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês. E até o próximo vídeo.